Como já dizia um grande sábio, Coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar. quem nunca torceu alguma coisa, quebrou ou se cortou de alguma forma besta? Bem, essa é a história do dia em que eu torci o pé na escola. Mas antes de tudo, como sempre, vou explicar o contexto e a estrutura da minha escola. A sala de aula onde eu estava situada era no fim do mundo, chamado o parte de cima do anexo. Primeiramente, quando você chega na minha escola, tem que subir por uma escadaria azul para chegar até a quadra. Então, da quadra dá para acessar a parte de dentro do prédio da escola, mas a minha sala não é aí. Também da quadra, você sobe uma escada e você vai para o anexo. Do primeiro piso do anexo, você sobe umas escadas e vai para umas salas. Depois sobe mais escadas e vê mais salas. Então, você sobe mais escadas e tem uma divisão, que uma escada dá para o solário e a outra para as outras salas. Vai nessa que vai para as outras salas e você vai ter que subir mais escadas e vai se deparar com a sala do terceirão, que é simplesmente a maior sala do colégio. Para você ter noção, os professores têm que dar aula de microfone para o pessoal do fundão escutar, de tão grande que é a sala. Enfim, esquece a sala do terceirão. Em frente a ela tem um corredorzinho e segue esse corredor até o final e nos cafundós do colégio. Lá onde Judas perdeu as botas, tem uma sala apertadinha e escondida. Então, essa é a minha sala. E nesse cubículo, onde eu era obrigada a ficar de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11h50, só tinha uma janela no canto da sala em que o vento simplesmente não entrava. E pela qual também o meu irmão jogou a mochila de um amigo dele um dia. Não tinha nenhum ventilador na sala e o ar-condicionado era simplesmente inexistente. E para piorar, a sala, como eu disse, era praticamente do lado do solário. E por falar nisso, você sabe por que isso se chama solário? Porque bate sol lá? Porque bate sol lá. Então, além da gente estar em uns 30 alunos em uma sala pequena, sem ventilação, ainda tinha um sol de rachar aquecendo a gente que nem uma panela de pressão. É sério. Aquela sala era tão quente, mas tão quente, que se alguém enchesse uma garrafa térmica com água gelada e colocasse um ovo lá dentro, fechasse e abrisse depois de 2 minutos, o ovo ficaria carbonizado. E toda e qualquer possível vida que estava lá dentro também. Voltando à história, teve um dia que a sala estava tão quente, mas tão quente, mas tão quente, simplesmente não conseguia mais ficar lá. Então a professora de inglês começou a dar aula com a gente no corredor. Tava todo mundo sentado no chão com as mochilas, tentando aprender alguma coisa. Ou não. Como os professores viram que a nossa situação estava extrema, eles mesmos foram falar com o diretor. Então deixaram a gente ter aula no solário. E lá fomos nós subir mais escadas para o solário, que inclusive tinha janela com ventilação, ar-condicionado e até uma TV. Sim, até o solário, que é a parte da escola em que praticamente ninguém vai, estava melhor que a minha sala. Colocaram aquelas cadeiras de plástico e eu não lembro direito o que colocaram pro professor. Acho que também foi daquelas mesinhas de plástico branca. Lá fomos nós ter aula sobre nutrição ou algo do tipo. Acabada a aula, a gente ia descer as escadas. E eu estava descendo de boa. Porém, uma parte da escada, mais precisamente no pé, não tinha corrimão. E para quem não sabe, a minha mochila é esse trambolho que eu fazia questão de levar todos os livros. Sim, por mais que não pareça, cabe bastante coisa nessa mochila e ela estava super pesada nesse dia. Então eu estava lá descendo as escadas sem segurar no corrimão, porém, por um lapso, eu escorreguei, vendo a minha vida passar diante dos meus olhos. O tempo parou, mas eu sabia o que fazer. Eu rapidamente dei uma cambalhota e aterrissei. Em um ato incrível, todos começaram a me aplaudir e... Não, mentira, na verdade eu me estubiquei toda no chão mesmo. Você tá bem? Tô. Eu lembro de olhar pro lado e só ter a imagem da minha mochila tombada de costas. A tia ficou perguntando muito se eu tava bem e se eu queria ajuda. Eu disse que não, e antes que você pense qualquer coisa, o tio do meu transporte escolar chegava muito cedo, e ele não esperava ninguém. Então pedir ajuda significaria que eu ia perder o transporte, e se eu realmente estivesse machucada e com fome, isso ia ser ainda pior. Então eu me levantei e fui pegar a minha mochila, e... Au!
O meu tornozelo começou a doer. A tia perguntou de novo se eu estava bem e até o Tinquinho perguntou se eu queria ajuda, mas eu disse que não queria. Todo mundo estava descendo e eu desci 2 degraus da escada até perceber que eu realmente não ia conseguir descer tanto de escada com a mochila pesada sozinha. Ô Tinquinho! Leva minha mochila, por favor, eu não vou conseguir descer ela sozinha. Ele pegou a minha mochila e foi descendo na frente. Eu fui descendo o mais cautelosamente possível até chegar na escada que dava para a quadra. E o Tinquinho tinha deixado a minha mochila no meio da passagem. Tipo, eu sei que eu estava abusando da boa vontade dele, mas custava ele no mínimo esperar para me entregar, mas tudo bem. Até porque eu teria outro grande desafio. Descer mais um lance de escada com aquela mochila pesada e o pé doendo. E sozinha. Sinceramente, eu até tinha pensado em deitar minha mochila e fazer ela deslizar pelas escadas, mas eu pensei um pouco melhor e decidi que descer como os humanos normais fazem. Eu cheguei em casa e a minha mãe já foi logo perguntando por que eu tava mancando. Eu expliquei que tinha caído da escada e ela pediu para eu tirar o tênis. Eu tirei e na hora apareceu uma bola roxa. Minha mãe perguntou se eu não tinha torcido e eu falei que não. Até porque se eu tivesse torcido, não estaria conseguindo pisar no chão, né? Pois bem, depois de almoçar e colocar um pouco de gelo, a minha mãe olhou pro meu pé de novo e decidiu que era melhor ir pro médico. Só que ela estava fazendo home office, graças a Deus, então não podia me levar. Logo, quem me levou é a minha avó. E só um disclaimer rápido, a minha avó é a melhor vovó do mundo, ela é incrível, assim como todas as vovós, e se você não gosta da sua vovó, você deve ser um boboca. Enfim, a gente chegou no hospital e a minha avó já foi falando com um moço. Então já me deram uma cadeira de rodas e eu sei que cadeira de rodas para quem não tem opção deve ser bem triste. Mas levemos em consideração que eu estava no 8º ano e ninguém tem cérebro no 8º ano. Então eu tava tipo... Uhul! Carreguem-me, humanos. Eu sou igual a Cleópatra. Enfim, da sala de espera eu mandei minha mensagem pro Tinquinho, agradeci por ele ter levado a minha mochila, enquanto a minha avó me contava histórias do colégio dela em que ela estudou, que fica do lado do hospital em que estávamos. Eu fui atendida e eu tinha torcido o pé. Então o médico colocou um trambolho no meu pé, mas o negócio não era todo de gesso, a parte de gesso era só a parte de baixo, o resto ele amarrou com uma faixa. O que muda vocês saber disso ou não, eu também não sei. E ele falou que era para eu voltar depois de uns 7 dias. A gente saiu e tinha que pegar um táxi. Só que o hospital não oferece uma muleta nem nada. É só toma um gesso e se vira para andar. Então eu tive que ir apoiada no ombro da minha avó. Só que a minha avó é tão baixinha, mas tão baixinha, que apoiar no ombro dela é que nem apoiar naquelas muletas. Então não fez muita diferença. Ela me ajudou a voltar para casa, eu cheguei lá, minha mãe me deu uma bronca que sinceramente foi mais assustadora do que descobrir que eu realmente tinha torcido o pé. E ainda por cima, para tomar banho, eu tive que rasgar a calça que a minha avó me deu, porque ela era muito apertada e o gesso não passava por ela. E eu também tive que enfiar o gesso em um monte de saco plástico para não molhar. Mais um ponto interessante é que eu ia ter a atividade avaliativa no dia seguinte e eu tinha simplesmente esquecido de pegar um atestado. Pelo amor de Deus, que tipo de pessoa que sabe que vai ter que ficar 7 dias de repouso e não pega um atestado? Pois bem, euzinha. Mas no fim deu tudo certo, a Pro falou que estava tudo bem mesmo sem o atestado e ela até me mandou a lista de exercícios no WhatsApp. #TeAmoPro. E também eu ganhei a Mona no Genshin no dia seguinte. Passados 7 dias eu voltei no médico, peguei o atestado e finalmente tirei aquela jorça do meu pé. Mas eu ainda não consegui andar direito, então eu fiquei usando uma muleta que eu batizei de Cleide. Eu coloquei um adesivo da Everest nela. Eu voltei para a escola e uma menina muito legal da minha sala me ajudou a levar a mochila pelas escadas. E a professora já me recebeu na porta com: "Por que você não usou o elevador?" Eu não posso. Eu vou falar com os monitores. E se algum vir reclamar com você, fala que é para eles virem falar comigo. Deu um intervalo e eu tava com um pouco de medo de pegar o elevador e algum professor achar ruim. Sei lá, paranoia de gente do 8º ano. A monitora falou que ia descer comigo, mas eu falei pra ela que ia pro banheiro e acabei lanchando lá. E ela ainda me perguntou: "Você lanchou no banheiro?" "Não."
Segundo dia, eu decidi pegar o elevador. Parabéns pra mim. Tinha acabado as aulas. E pra descer de elevador, eu precisava de algum monitor perto. Eu não podia descer sozinha. Então, o professor me ajudou a pegar o elevador. E eu vou chamar ele de Professor Megamente porque ele tem muito conhecimento. Ele se apresentou super gente boa. Oi, meu nome é Professor Megamente, eu sou professor de língua portuguesa do 9º ano. Qual que é seu nome? Ele foi muito legal e eu tinha lembrado que a minha escola tinha obrigado os professores a fazer uma peça vestida de abelhinha. Aí eu ia falar, não era você que estava falando sobre geleia na peça das abelhas? Mas eu pensei um pouco melhor e eu achei que não seria muito legal, porque de acordo com o que ele fala hoje em dia, foi a coisa menos de macho que ele já fez na vida. Então acho que não seria muito legal ficar citando isso numa primeira interação. Mas ele foi bem legal comigo. Terceiro dia. Era a professora de português que estava antes do intervalo e ela perguntou se eu ia descer. E eu respondi que sim. Um dos maiores arrependimentos da minha vida. Porque quando eu voltei, ela estava conversando com outra professora. Se eu ficasse lá, dava pra eu ter ouvido a fofoca toda. Enfim, antes de eu abrir a porta, eu não sabia que ela estava lá. Então, quando eu abri a porta e as duas me olharam, eu fechei. Só que ela tinha falado que era para eu entrar, mas eu não ouvi. Então, foi algo tipo... Oi, querida, pode entrar. Depois a Pro ainda saiu, quando eu já tinha acabado o intervalo, e falou... Ai, querida, a Pro falou que você podia entrar, mas acho que você não ouviu. Melhoras para você. E foi basicamente isso. No dia seguinte, essa mesma professora veio me perguntar se eu era melhor, porque eu já tava sem bengala, só que eu tava no meio da muvuca, então foi só um tipo... Você tá melhor? Tô. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam, fiquem com Deus e até mais.